Olá, pessoal! Hoje na nossa aula de português nós vamos aprender um pouquinho sobre as notações léxicas. O que é isso, professora? As notações léxicas são sinais auxiliares que eles indicam a pronúncia correta das palavras. Veja alguns desses sinais auxiliares: o acento agudo, o acento circunflexo, o tio, o cedilha e o hífen. Todos esses acentos, eles são sinais auxiliares que em uma palavra eles vão indicar a pronúncia correta. Como é que a gente vai pronunciar corretamente quando em uma palavra possui o acento agudo? Quando esse acento agudo, ele vai indicar a pronúncia do som aberto das vogais. Por exemplo, pássaro, saúde. Podem perceber que o sonzinho dessas vogais, ele está aberto. Então, quando ele indicar o som aberto, esse acento agudo, ele vai indicar a pronúncia do som aberto das vogais. Já lá no acento circunflexo, o chamado chapeuzinho, que não é chapeuzinho, é acento circunflexo, ele vai indicar a pronúncia do som fechado das vogais. A, E e O. Exemplo, bebê, metrô. Viu a diferença desse som para esse som? Aqui no acento agudo, as vogais elas vão ter o som aberto. Já no acento circunflexo, elas vão possuir o som fechado. Lá no tio, esse acento aqui, ele vai indicar a pronúncia das vogais A e O. Por exemplo, chão, cão, balões. E lá o cedilha, não é C cedilha, que muitos falam C cedilha, a pronúncia correta desse sinal é cedilha. Ele é utilizado abaixo da letra C, apenas antes das vogais A, O e U. Ele vai indicar, esse sinalzinho embaixo da letrinha C, ele vai indicar que essa letra será pronunciada com o som de S. Por isso que muitas pessoas às vezes se confundem em colocar palavras que era com cedilha e colocam a letrinha S, porque esse cedilha, ele vai ter a pronúncia de S. Por exemplo, na palavra caçador, esse cedilha, quando falamos, ele tem o som de S, mas se eu escrever com S, a palavra está errada. Moço, da mesma forma. Já o acento auxiliar, o hífen, o que é que ele vai fazer? Ele vai juntar elementos diferentes. Ele pode ser usado para separar sílabas, por exemplo, bolar. Ele também pode ser usado para ligar palavras compostas, como por exemplo, couve, flor. E também ligar pronome ao verbo, mandei-lhe. Certo, pessoal? Agora vocês vão voltar, abrir o livro de vocês lá na página 43 e vão ler sobre as notações léxicas, sobre os nossos sinais auxiliares, quando empregamos, como é a pronúncia correta desses sinais. Depois que vocês lerem, vocês vão abrir o livro lá na página 44 e vão responder a atividade sobre esse conteúdinho, viu, pessoal? Depois que terminarem de fazer a atividade no livro de português, vocês vão pegar o livro de reforço lá na página 69 e 70. O que a gente vai fazer, professora? Vamos estudar novamente sobre as propriedades da multiplicação. Quais são elas, professora? Nós temos 5 propriedades, que são fechamento, associação, comutação, elemento neutro e distributividade. A propriedade multiplicativa, quando ela é aplicada? Em uma
multiplicação normalzinha, onde vai ter números naturais, por exemplo, 4 vezes 2, que vai dar 6. Então, quando vocês verem uma continha dessa forma, a propriedade que está sendo aplicada é o fechamento. Lá na propriedade associação, você vai ter uma continha de multiplicação, só que diferente. Nós vamos ter parêntese. Quando você vê uma continha que tenha parêntese e o sinal de multiplicação, só o sinal de multiplicação, ela vai ser associação. Certo, pessoal? E lá na comutação, não importa o lugar onde os números estejam, o produto vai ser o mesmo, o resultado não vai mudar. Por exemplo, 3 vezes 2, 6. Ou 2 vezes 3, que também vai dar 6. Então, não importa o lugar onde eles estejam, o produto, o resultado vai ser sempre o mesmo. Lá no elemento neutro, o elemento neutro das propriedades da multiplicação é o número 1. Se tiver o número 1 na continha de multiplicação, já automaticamente a propriedade que está sendo aplicada é o elemento neutro. E lá na distributividade, quando uma continha aparece mais de uma operação, por exemplo, 4 vezes 3 mais 1. Temos duas operações, né? Multiplicação e adição. Então, automaticamente eu já vou entender que ela vai ser a propriedade que foi aplicada aqui, vai ser a distributividade. Agora, pessoal, vocês vão pegar o livrinho de reforço e vão responder essas duas páginas. Qualquer dúvida, voltem lá no livrinho de matemática que tem toda essa explicação, certo? Depois você vai pegar o livro de geografia e vai ler esses dois assuntos que eu passei no decorrer dessa semana, né? O relevo brasileiro e a hidrografia do Brasil. Vocês vão reler esses dois assuntos e vão abrir o livro de reforço lá na página 94, 95 e 96 e vão responder sobre esses dois conteúdinhos aqui. Viu? Boa atividade e até a próxima aula. Cheiro!